Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre quando a internet ainda era mato, né? Quando surgiu, quando a gente começou a ter marketing digital como estratégia de marketing, né? Isso é muito recente, todos devem imaginar. A gente tem aí o início da internet nos anos 60, né? Com a invenção da internet. Computadores usados principalmente aí para uso comercial, no sentido de tecnologia empregada a desenvolvimento de produto, desenvolvimento de tecnologias distintas. E a gente começou então a popularização um pouco mais da internet ali nos anos 80, nos anos 90, que foi quando a gente teve os primeiros PCs, né, os computadores pessoais aí da Apple, da Microsoft, de tantas outras marcas, que aí foi difundindo um pouquinho sobre o que era a internet. Até então, nessas décadas, a gente tinha uma internet muito limitada, um acesso muito escasso a esse tipo de tecnologia, e a gente viu isso crescer nos anos 2000, né? E a gente ainda vê lugares onde a internet ainda é muito complexa, não é um recurso tão popular no sentido de usuários, no sentido de volume de pessoas acessando, mas a tecnologia ainda tem muito a se desenvolver para ela ficar realmente acessível para todos. A gente tem um exemplo muito comum que é dentro do Brasil, principalmente por ser um ambiente muito extenso, né? Uma geografia muito extensa. A gente tem cenários diferentes em estados, cidades, onde a internet pode ser boa, pode ser ruim, pode ser cara, pode ser mais barata, entre aspas, né? E tudo isso ajuda ou atrapalha o desenvolvimento das estratégias de marketing digital, que é o que a gente fala aqui no nosso canal. O quem a gente Quando a gente olha para o passado aí das estratégias, quando iniciou, a gente tem dentro do Brasil o primeiro cenário de marketing digital eram os blogs, que hoje basicamente assim os blogs foram substituídos pelo Google. E se você ver nosso vídeo ou escutar nosso podcast anterior, você vai entender um pouquinho dessa relevância do Google em cima dos conteúdos digitais. Antes da existência aí de portais tão ricos em conteúdos, o YouTube como fonte também de pesquisa e as próprias redes sociais como a gente enxerga hoje, os blogs eram detentores do maior tráfego da internet e muito se baseava em entretenimento e não só em informação rica. Então a gente tinha muitos blogs sendo criados aí com o Blogspot, com o WordPress e entre tantas outras ferramentas. E o Estratégia Digital iniciou por onde iniciou também esse boom de audiência, que era justamente os blogs. Além disso, a gente teve o Orkut como uma participação ali de marketing também. Até se você procurar qualquer referência de marketing, você não vai encontrar. Principalmente porque a ferramenta deixou de existir, né? A rede social não existe mais, não existe muito histórico dela. Mas a gente teve um princípio ali do que seria a monetização. Principalmente monetização do usuário para usuário e não necessariamente aí a ferramenta, né, a rede social colocando como uma ferramenta de comunicação ou um canal de comunicação. E aí o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um cenário muito mais louco, né? Se a gente for pensar, até o título desse tema aqui, o tema do nosso bate-papo, que é quando eu cheguei aqui tudo era mato, né? Quando eu iniciei no marketing digital, realmente tudo era existia um campo muito grande para você alocar seu espaço, né? Ter sua voz, tinha pouquíssimos concorrentes. Como a gente sabe, quando tá tudo cheio de mato, para você pastorar ali, você precisa de um investimento alto ou ser extremamente disruptivo para poder começar, né? Porque você não sabe para onde isso vai, qual é a tendência do que vai acontecer, se vai ser sucesso, se vai ter venda, se não vai ter. Então é um desafio muito grande, como todo mercado a se desbravar. E o marketing digital não foi diferente. Hoje a gente tem um cenário que qualquer um faz marketing digital, né?
felizmente ou infelizmente, é uma das áreas do marketing que foi difundida aí popularmente, que você mais tem um ensinamento gratuito, e aqui esse canal é para isso também, é para poder contar um pouquinho sobre o que é marketing digital, te ensinar um pouco de técnica, de conceito. Se você for ver lá, a nossa missão aqui da Start é oferecer para quem já trabalha ou para quem quer trabalhar com isso ou para quem consome esse serviço, entender um pouquinho mais sobre marketing digital para poder conceitualmente entender se o que está fazendo é certo, o que está fazendo é errado. E aí a gente vai falar disso aqui pro resto da vida. Mas vamos lá. Quando a gente olha para o cenário anterior, no Brasil, ok, então a gente tem aí os blogs como o cenário principal de comunicação, de marketing, onde se vendia basicamente espaços publicitários como banner, né? Então a gente ainda não tinha a situação de venda de conteúdo, né? Ou do branded content, não tinha nada disso naquela época, ou pelo menos a gente não tinha esses nomes, né? E aí, se você olhar para o histórico, se a gente pega os principais bloggers hoje, vamos pegar blog e não digital influencer, tá? Quando a gente pega o Cid do Não Salvo. O Não Salvo é um blog, é um dos primeiros blogs do Brasil que já tinha um profissionalismo muito grande e ele já conseguia monetizar seu espaço por ter uma audiência muito, muito expressiva dentro do cenário digital. Então ele faz isso até hoje, mas lá atrás foi um dos primeiros canais a conseguir monetizar, a ser usado como estratégia de marketing por grandes marcas. E aí, além disso, a gente tem a UOL, que até hoje bomba aí no cenário, é uma das pioneiras em portal de comunicação, e o Yahoo também. O Yahoo já teve suas várias vertentes ali de comunicação, de portal, do que ele era como plataforma, e também trouxe para o Brasil aí um cenário muito, muito legal de estratégia, né? Iniciando, sem muitos indicadores, sem muito uso aí de ferramentas. E aí, como eu falei, nos anos 2000, nessas 2 últimas décadas aí, a gente viu uma transformação radical, uma aceleração muito, muito expressiva em relação ao que a gente tem de mercado, de estratégia, de ferramentas. Hoje você tem uma insanidade aí de oportunidade de analisar o que você está fazendo, né? Seja ferramentas como Google Analytics, SEMrush, enfim, hoje é muito importante você estar no digital, mas monitorar o que você está fazendo, se está dando resultado ou não. Então a gente saiu de uma situação onde era tudo mato para algo que já virou um oceano vermelho, de muita concorrência, de muitos desafios para você que está iniciando. Isso é algo que a gente deve levar em consideração, né? A internet, o mercado foi consumido muito rápido. A gente olhar, começou a popularizar nos anos 80, anos 90, mas a gente tem um cenário muito mais de grande audiência nos anos 2000. Então, essas 2 últimas décadas, o que aconteceu com o marketing digital, o que aconteceu com a internet, é muito rico, né? E se você não começou lá atrás, hoje é muito, muito mais difícil começar. Estava analisando aqui, eu já tive alguns blogs quando eu era mais novo, mais jovem aí. E se eu tivesse esses blogs até hoje, eu estava com uma audiência bem legal, bem legal. Porque eu falava de determinados assuntos em um momento onde não tinha tanta gente, ou não era tão acessível assim você ter algumas informações. E eu já escrevia sobre isso, já publicava conteúdos relacionados a marketing digital, cultura nerd. E aí, se a gente for até olhar para alguns nichos específicos, que é muito difícil hoje você encontrar um nicho onde você não tenha concorrência dentro desse ambiente que a gente está aqui. Por exemplo, o Omelete, site de notícias aí de cultura pop, né, que começou iniciando falando aí de HQs, filmes, livros, e aí partiu para a cultura pop de forma geral e cresceu absurdamente, né? Eram 3 pessoas ali na editoria disso, gravando vídeos simples, objetivos, legais pra caramba, um entretenimento muito bacana,
E aí, conforme foi crescendo a audiência dele também cresceu e ele era o pioneiro, então ele escalou um negócio, lógico que não foi a curto prazo, mas foi um negócio que hoje gera um faturamento absurdo aí dentro de um universo onde não tinha concorrentes. Hoje ele tem muitos concorrentes e se eu for gerar qualquer tipo de portal semelhante ou qualquer conteúdo semelhante, eu concorro com uma galera, que é o caso aqui sobre o marketing digital. Já falei em alguns vídeos, eu estou fazendo conteúdo em cima de dentro de um mercado onde tem muito conteúdo. Como é que eu vou concorrer com isso? Eu escolhi concorrer, eu escolhi tentar fazer da minha forma aqui o trabalho com um propósito dentro da Start, né? Como eu já comentei nesse vídeo, e começar. Eu acho que é esse o princípio. E o que eu queria deixar nesse vídeo é que uma lição aí, né? A gente está tendo algumas redes sociais novas e vai surgir muita coisa nos próximos anos. E poucas marcas ou poucas empresas olham para essas redes sociais com real interesse em arriscar a usá-las enquanto ainda é mato. Esse é o grande lance. É mais difícil você operar dentro de um cenário que você não conhece, obviamente. Às vezes te exige mais tempo, mais recursos, mas talvez apostar numa coisa nova, faça sentido para você ter ganhos orgânicos que aquela rede social pode trazer, por exemplo. TikTok não é tudo mato, o TikTok já está super pulverizado aí, né? Já tem uma audiência muito rica, já está sendo monetizado, já não é segredo para ninguém que várias marcas estão desenhando estratégias, estão executando estratégias digitais lá dentro e é muito prático de você começar também. Essa é a grande verdade, assim, você não usa se você não quiser, mas ela é uma rede aberta que você consegue fazer conteúdo sem investir e trazer recursos para o seu negócio. Só que a gente tem um Clubhouse. Clubhouse é uma rede social super nova, ainda é mato se você for pensar, ainda tem pouquíssimos usuários, só que é uma rede muito rica no sentido de eu gerar influência para o meu negócio, eu gerar influência aqui para a minha persona e é talvez a grande rede social do momento para a gente apostar, para a gente poder ganhar audiência lá dentro e levar recursos para o meu negócio. Esse é uma das principais frentes aí do que eu queria falar nesse vídeo. Então, assim, provocar um pouquinho, talvez não estou nem provocando muito, mas provocar um pouquinho vocês a testarem aí recursos diferentes, né? Ir para caminhos que ninguém está indo, ou pegar logo algo que está surgindo, apostar nisso e ver no que vai dar. Pode ser que você vire e fale, pô, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Eu que pastorei isso aqui, eu que fiz isso aqui acontecer também. Isso é muito legal e isso faz parte do desenvolvimento aí do seu negócio dentro do digital. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Lembra de curtir, compartilhar. Se você está ouvindo aqui no podcast, deixa sua classificação, deixa seu comentário, compartilhe com quem pode gostar de ouvir esse conteúdo e até o próximo vídeo.